Pessoal, a situação lá nos Estados Unidos está pegando fogo, né? O governo Gregory Wine, como vocês sabem, ele não está aceitando, né, a tolerância com a imigração do presidente Joe Biden. Não, o presidente Joe Biden, como vocês sabem, é um progressista e, como todo progressista, segue as normas do globalismo, né, que quer quebrar as fronteiras, criar governo único, né, e os países perdem as suas autoridades. Pois bem, o Texas, né, através do governador Gregory Wine, está prezando pela Constituição dos Estados Unidos, que delega que o presidente norte-americano deve zelar, né, pelo controle das fronteiras de seus respectivos estados. E é isso justamente o que o Joe Biden não está fazendo. Então, o Gregory está ganhando apoio de outros estados, né, 25 estados, né, na sua maioria esmagadora, os governos são mais conservadores, a população é mais conservadora, e isso já está dando comentário, o debate para uma possível guerra, né, uma guerra civil nos Estados Unidos da América, né? Então, na Europa, os países no passado recente, né, através de recomendação do Parlamento Europeu, que flexibilizaram suas fronteiras, vocês viram o que aconteceu. Muçulmanos invadiram a Itália, a Suécia, a França, né, do Macron, e aí a população local começou a sofrer, não é, dentro do seu próprio país, não é, porque quando o imigrante ele vem, né, principalmente de forma ilegal, ele traz consigo a sua carga ideológica, ele traz consigo a sua cultura. E no caso dos muçulmanos, por exemplo, na Europa, eles trazem consigo aquele autoritarismo do homem, né, masculino, que a mulher fica em segundo plano, não tem voz, não tem a sua liberdade de expressão, não tem os seus direitos civis explanados na sua lei local. E eles trazem essa carga cultural para os seus países, para os respectivos países, no caso os europeus. Não é? Macron sofreu muita crítica com isso, a Angela Merkel também perdeu muita popularidade, porque causou crise interna lá na Europa, não é? Que os moradores, né, das cidades mais conservadoras dos Estados Unidos não quer que continue este quadro caótico de insegurança dentro dos seus respectivos estados, né? Cerca de 6 milhões nos últimos anos já entraram ilegalmente nos Estados Unidos, não é? Isso é a população de mais de 20 estados, gente, não é? Lá dos Estados Unidos, ou seja, cerca de 20 estados dos Estados Unidos não tem essa população. É isso aí. Não os 20 estados juntos, mas individualmente, particularmente. Então, isso é muito sério mesmo, né? Então, guerra civil, à vista, né? E nós vimos nas imagens carreatas, né, indo em direção ao Texas, em solidariedade para participar de manifestação, todos erguendo a bandeira norte-americana. É importante salientar que eles não querem frisar a ideia de separatismo, de separação. Não, eles querem um Estados Unidos forte, não é? Como sempre foi, que fez jus, né, a ser primeira economia do mundo, não é? A difusora de cultura, né, o seu maior parque industrial mundial, né, criadores de patentes. Então, os Estados Unidos é o dominador, é o maior país potenciais em poder bélico, econômico, e para isso ser preservado, é claro, tem que controlar suas fronteiras. Então, mais um problema aí para o governo Biden, né, que já está fragilizado na sua saúde, na sua política externa, né? Lembre-se que recentemente ele retirou suas tropas do Afeganistão e deixou lá os armamentos, né, que foram apoderados pelas facções locais e passaram a oprimir os opositores políticos, né? E essas armas serviram de ameaça contra os próprios Estados Unidos nas suas embaixadas através de atentados, né? Agora, o que nós podemos, pessoal, vamos ver um outro lado da história, o país tupiniquim, o Brasil, né? Que lição disso nós podemos tomar? Já existe aqui no Brasil a ideia, né, um movimento, né, idealizadores de separação, né, dos estados do sul das outras regiões. E vale o debate neste momento porque aqui no Brasil estamos completamente divididos, se for considerar geograficamente, né, a questão ideológica, né, político-cultural.
Os estados do Sul são os estados que concentram o maior poder econômico, né? São os estados mais produtores, vamos dizer assim. A região Nordeste é onde se concentra o maior número de pobreza, né? A renda per capita aqui é baixa, baixíssima em relação às outras regiões, né? O assistencialismo aqui impera, né? Tem cidades aqui que 60% da população no Nordeste vive de bolsa. Então essas pessoas se sentem quase que na obrigação, é o voto de cabresto, de votar na esquerda, né? Porque a esquerda sempre usou essa bandeira, essa falsa bandeira de assistencialismo. Então cria-se essa ideia de que, elegendo o governo conservador, eles deixarão de receber sua bolsa, né? Mas isso foi completamente desmistificado através do governo Bolsonaro. Nos seus 4 anos, quando, durante uma pandemia, ele conseguiu manter a população do país mais vulnerável através do auxílio emergencial. Não é? Só que a ignorância impera, pessoal. É difícil realmente enfiar na cabeça das pessoas que o maior sinônimo de emancipação é a liberdade, é as pessoas terem conhecimento, porque através de conhecimentos elas se profissionalizam, elas buscam novos horizontes, elas adquirem a sua independência financeira, não ficando dependendo de um Estado assistencialista que usam eles como massa de manobra. Não é verdade? Então, o que acontece hoje nos Estados Unidos é uma postura firme dos governadores, postura esta que os governadores aqui não tiveram, né, no governo da esquerda, que está hoje destruindo a economia do país, que está rasgando a Constituição. O governo grego alega, inclusive, que ele está rasgando a Constituição lá nos Estados Unidos, porque a Constituição americana prevê o zelo das fronteiras, o controle, não abrir deliberadamente, causando transtorno econômico, não é? Desemprego para os norte-americanos, sim, porque principalmente os trabalhos mais básicos, em que muitas pessoas técnicas não querem exercer lá, passam a ser ocupadas por imigrantes ilegais, trabalhando a qualquer preço. Em detrimento disso, o cidadão norte-americano, ele fica desempregado, porque ele vai trabalhar, né, exigindo seus direitos, né, o valor salarial compatível com com o custo de vida lá dos Estados Unidos deles. Então é isso. E o imigrante ilegal, ele trabalha a qualquer preço. Isso prejudica, sim, os trabalhadores locais. Portanto, é sim uma luta lícita, não é? Que deveríamos ter aqui também. É uma postura como essa dos governadores, principalmente os governadores do Sul, que não aceita, não é, por exemplo, esse regime ditatorial que está sendo imposto por Brasília, não é? Que teve a ajuda de quem? O Estado do Nordeste, não é? Não a maioria, porque a gente sabe a obscuridade que foi conduzida, né, esta eleição. Portanto, há de convir que a maioria dos votos do presidente eleito hoje, ele foi de origem do Nordeste, da região Norte. Então, isso obriga a população do Sul, né, a viver sob o regime que eles não escolheram. E isso é justo? Não é uma reflexão. Você acha isso justo? Porque nós somos a República Federativa do Brasil. Portanto, se for levar em consideração ao pé da letra o fato de sermos uma federação, o pacto federativo já foi quebrado várias vezes pelo governo central. Por exemplo, a questão do ICMS, dos valores arrecadados que antes ficava nos estados, né, e agora vai para Brasília para depois voltar para os estados. Né? Isso é uma quebra clara do pacto federativo. Então, os governadores do Sul poderiam usar então este mesmo argumento que você acha. Não é? E aí sim, aqueles que moram no Sul, aqueles cidadãos que moram no Sul, que sempre militaram por uma política esquerdista, por um governo de esquerda, não é? Por que não eles virem para o Nordeste? Isso acontece, não é verdade? Imagina se cria um Estado-nação lá no Sul, né, para os 3 estados da região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou 3 estados-nações independentes, e aqui no Nordeste criaria outros estados, né? Seria realmente um momento de separação. Quebraria o pacto federativo, mas daria liberdade para cada região viver de acordo com os seus ideais. Não é justo as pessoas do Sul viverem sobre um regime que a população nordestina, não na sua maioria, eu acredito que uma minoria, mas essa minoria foi utilizada para manipulação do voto, né, através das urnas de terceira geração,
E com isso eles ganharam uma falsa legitimidade para eleger o presidente que aí está hoje. Então, prejudica-se os estados do Sul, e o Nordeste se perpetua na miséria. Seria uma possibilidade, inclusive, de o Nordeste se emancipar politicamente, de abrir a mente das pessoas e perceberem que esse regime não deu certo em lugar nenhum. Então, o maior laboratório seria aqui mesmo. Imagina se transformasse o Nordeste em um único país e adotasse esse regime socialista, né, que é reverenciado pelos governadores nordestinos, pelos prefeitos, né, esse regime de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, né? Imagina se esse modelo fosse adotado aqui, mas como uma nação independente. E aí sim, o povo nordestino, de modo geral, em especial das classes mais vulneráveis, iriam perceber que essa desgraça só iria piorar a situação para ele e que não deu certo em lugar nenhum e muito menos aqui. É por isso que o Brasil vive no quadro vigente que está hoje. É um atraso, é um retrocesso. Não é só comparar o estilo de vida das pessoas do Sul e das pessoas do Nordeste, não é? Infelizmente, o índice educacional de lá é mais elevado, o daqui é baixo, e as pessoas continuam vivendo nessa ilusão de que um governo pai dos pobres, que é bilionário, enriquecimento ilícito dele e de sua família, só ele que fica rico, e o povo continua na miséria absoluta, ou seja, comunismo só para os outros. Não é verdade? Para eles é regalia, ninguém quer ir para Cuba, gozar férias, para Venezuela, para a Coreia do Norte. Não, é só no discurso, no gogó, lá no Congresso, para os eleitores. Quando eles ganham dinheiro, quando eles vão gozar férias, eles vão mesmo para Miami, para Paris. Onde é que o Fernando Henrique tem um apartamento? É em Venezuela? Não, é em Paris, todos sabem disso. Onde é que Chico Buarque, onde é que Caetano Veloso foi morar? Foi em Cuba? Não, foi nos Estados Unidos, o maior capitalista do mundo, que eles combatem aqui. Capitalismo selvagem, a culpa é dele, dos imperialistas. E eles vão para lá, morar, gozar férias, aquelas férias da MPB, da Jovem Guarda. Alguns morreram de velho lá nos Estados Unidos. Então, é isso, pessoal. Uma reflexão. Parabéns aí pelo governador Grégor, que tomou uma postura de chefe de Estado, chefe de governo, e está contagiando outros estados. São 25 unidades federativas que manifestou apoio incondicional ao Gregory, Gregory Wine, desculpa a expressão se eu pronunciei errado, aliás. Então é isso aí, Estados Unidos está numa crise, isso pode enfraquecer mais ainda o governo Joe Biden. Então, pode contar com o Trump nas próximas eleições, porque o Joe Biden provavelmente será esmagado. Nem os próprios progressistas, a população que votou nos progressistas em Joe Biden, não estão felizes com ele. Governo fraco, debilitado, que não consegue conciliar o nó com o pró, uma espécie de Dilma Rousseff lá dos Estados Unidos. Valeu, pessoal, um forte abraço, deixe o seu comentário, dê o seu joinha. Valeu!